Sem surpresa, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas divulgou o relatório de uma suposta comissão independente acusando Israel de genocídio. O Conselho, que inclui notórios bastiões dos direitos humanos como o Catar e a República Democrática do Congo, criou a comissão, composta por uma mulher que acredita que Israel é um regime de apartheid que ataca intencionalmente escolas palestinas, um homem condenado por governos do mundo inteiro por declarações anteriores antissemitas, e um terceiro membro que já afirmou publicamente que as forças de defesa de Israel constituem um dos exércitos mais criminosos do mundo. O número de mortos e feridos em Gaza é muito alto. A vida é difícil para muitos civis, e os esforços para eliminar o Hamas e outros grupos terroristas levaram Israel a causar grandes danos a casas e infraestrutura. O relatório de 72 páginas distorce tanto números, fatos e a lei que debatê-lo em seus próprios termos é como lutar na lama. É pegajoso, sujo e certamente não vai te trazer credibilidade nem popularidade. Hoje vamos tratar parte do relatório sobre a lei básica, mas vamos focar nas questões principais relacionadas à ofensiva terrestre de Israel em Gaza. A operação segue intensa e deve durar pelo menos vários meses. Dezenas de milhares de reservistas israelenses retornaram à linha de frente, enfrentando um dos campos de batalha urbanos mais perigosos do mundo. Civis estão fugindo da cidade aos centenas de milhares para uma zona segura israelense no sul de Gaza. Apesar dos esforços para proteger Gaza e civis dos intensos combates na cidade de Gaza, críticos chamam essa evacuação de limpeza étnica. Então, temos muito a debater. Hoje, no Basic Law, recebemos John Spencer, um dos maiores especialistas em guerra urbana, para analisar a situação em Gaza City, o difícil cálculo das evacuações civis e como a confusão intelectual sobre o direito dos conflitos armados ameaça mais do que missões militares específicas. O Sr. Spencer é presidente de estudos de guerra no Madison Policy Forum e diretor executivo do Instituto de Guerra Urbana. Seja bem-vindo. Bem, obrigado por me receber. Bem, obrigada por estar aqui. Então, como você sabe, nós vamos falar principalmente sobre outras coisas. No entanto, o relatório saiu ontem à noite. Você tem falado muito sobre isso na mídia, e eu adoraria se você pudesse compartilhar seus pensamentos conosco por alguns minutos sobre o que foi escrito lá. Claro, eu diria e venho dizendo que é impressionante. É uma coleção impressionante de dados do Hamas e informações distorcidas. Praticamente tudo o que foi divulgado desde 7 de outubro, coletado e depois tentado ser, que é a parte impressionante, o que é um insulto ao pensamento crítico. Eu poderia entregar isso para o meu filho da 7ª série e dizer, aqui está uma afirmação. Isso parece certo para você? Espero que até ela saberia, tipo, ué, e isso aqui e aquilo ali? Cada parte disso eu não diria risível, porque em muitos casos é uma calúnia muito séria e direta, mas como não fala sobre o Hamas, raramente, praticamente nunca, como faz afirmações do tipo 7 de outubro, embora tenha sido uma guerra, provavelmente crimes de guerra, não justificou uma operação em larga escala em legítima defesa e resposta. Al-Shin não foi uma ameaça existencial como república, quero dizer, tanta informação, sem nenhum contexto, o que na verdade é claramente um ataque à lei, à jurisprudência. Mas para mim, até mesmo o pensamento crítico, né, algumas das coisas ali eu realmente fiquei surpreso. Quero dizer, você também passou boa parte do seu tempo nos últimos anos explicando que existe um tipo único de paisagem urbana que as forças de defesa de Israel estão enfrentando. E, deixando de lado a agenda óbvia por trás desse relatório, sempre me surpreende que as pessoas não levem isso em consideração de jeito nenhum ao discutir esse assunto. Nem levam em consideração o fato de que Gaza, em certa medida, só funcionava tão efetivamente quanto funcionava graças ao fornecimento parcial de eletricidade e água por parte de Israel, e, claro, por permitir que o financiamento chegasse a Gaza durante muitos anos. Para quem conhece a história, essa ideia de genocídio não faz sentido? Eu concordo. E isso é assim mesmo que haja uma acusação de que Israel reteve
ajuda com o propósito de eliminar um grupo étnico inteiro, sabe? Toda a definição de genocídio. E então não incluir informações sobre isso, que são históricas, porque eu estudo guerra, certo? Então eu sei que basicamente toda operação humanitária foi conduzida em coordenação com guerras e batalhas. Israel é histórico, no sentido de alimentar a população inimiga, ou fornecer todos os serviços para a população inimiga em meio a uma batalha. Mas se há uma acusação de que Israel está retendo algo, mas não inclui nenhuma informação sobre mais de 2 milhões de toneladas de ajuda que foram entregues desde 7 de outubro, ou como 14 milhões de litros de água estão sendo entregues diariamente hoje para Gaza vindos de Israel. Então, a água de Israel está sendo entregue. Esse é o ataque ao pensamento crítico, que o contexto, qualquer pessoa razoável diria, tipo, isso faz parte da conversa, certo? Até túneis. Então, os túneis em Gaza, do ponto de vista militar, ou mesmo, como você disse, da história de Gaza, que remonta até antes da retirada de Israel em 2000, o investimento em túneis em vez de infraestrutura, túneis com o único propósito militar. Então, nenhum civil é permitido nos túneis. Mais de 600 quilômetros de túneis. Esse relatório menciona túneis uma vez e apenas para questionar, o que é algo que qualquer pessoa razoável poderia ver nas imagens de Israel de um túnel no hospital europeu onde Mohamed Sinwar foi interrogado. Esse relatório só cita túnel uma vez, afirmando que Mohamed Sinwar teria sido morto no complexo do hospital europeu. É, como eu disse, um ataque ao pensamento crítico. Certo? Então, o que vamos fazer agora é passar para coisas que exigem pensamento crítico. E, com sorte, falar para um público que é muito mais fã disso do que quem está consumindo o relatório sem criticá-lo. Israel iniciou a ofensiva terrestre em Gaza. Tivemos cerca de 1 mês de ataques preparatórios. Agora foi relatado que vai levar pelo menos vários meses para obter controle militar, sem falar em possivelmente eliminar toda a infraestrutura terrorista. Você fez parte das forças de defesa de Israel e acompanha diversos conflitos mundiais e históricos. Como você acha que os próximos meses vão se desenrolar e o que precisa acontecer agora e depois para vencer a guerra? Essa última parte é mesmo difícil, como alguém que ensinou estratégia em West Point, dizer como vencer para alcançar os 3 objetivos que Israel definiu desde 7 de outubro, os quais até o relatório considera questionáveis, o que é ridículo. Devolver os reféns, destruir a infraestrutura militar do Hamas, retirá-los do poder político e impedir ameaças da faixa de Gaza contra Israel. Novamente, essa batalha, certo? E isso tem sido um grande problema desde 7 de outubro, os críticos tentando encontrar dados. A maioria das pessoas que não tinha estudado guerra antes de 7 de outubro busca dados para análise comparativa, que é o que faço. Eu escrevo estudos de caso sobre o passado. E as pessoas, desde o início, comparando a guerra de Gaza, que é uma área relativamente pequena, mas ainda assim é um grande aparato militar do Hamas, espalhado por várias cidades em uma área condensada, mas também em uma perspectiva maior do que uma única batalha. Mas agora temos uma batalha realmente definida que, como você disse, a preparação foi feita até mesmo antes dos anúncios da expansão da zona humanitária no sul de Gaza, por causa da singularidade desta guerra, que não tem paralelo, onde, por causa do Egito, a população civil teve que permanecer em toda a faixa de Gaza como uma área de combate. Não por Israel dizer, mas pela disposição, composição, intenção, declarações e ações do Hamas. O fato de a população civil ter tido que permanecer na faixa de Gaza tem sido uma situação sem precedentes. Mas agora chegamos a esse ponto em que, por causa dos reféns, Israel realmente não entrou na cidade de Gaza desde 7 de outubro. Eles fizeram incursões limitadas, como no hospital Al-Shifa e em outros locais onde o Hamas mantinha capacidade militar, violando o direito internacional, é claro, mas basicamente deixaram o centro da cidade de Gaza intocado. E realmente, eu acabei de publicar o estudo de caso da Primeira Guerra de Gaza, de 2008. As profundezas da cidade de Gaza realmente foram nunca abordadas pelas forças de defesa de Israel. Esse será um desafio inédito na história das forças de defesa de Israel.
a densidade da cidade de Gaza é muito maior do que qualquer outra das grandes cidades como Khan Yunis, Rafah, até mesmo outras áreas dentro da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel não são as mesmas desde 7 de outubro. Aprenderam a combater as táticas do Hamas de usar os túneis. Mas há muitas preocupações, porque essa será a maior operação que as forças de defesa de Israel tentaram desde 7 de outubro. Atualmente há 2 divisões em Gaza e uma terceira está sendo criada. Alguns dos planos dizem até 5 divisões em uma única grande cidade, na cidade de Gaza, que tinha uma população de mais de 1 milhão antes da batalha começar. Um dos maiores desafios das forças de defesa de Israel foram as evacuações. Então, eu já fiz meu próprio podcast com professores de direito de guerra sobre esse equilíbrio entre a necessidade militar e os imperativos ou preocupações humanitárias. Israel tem feito isso desde 8 de outubro. Na verdade, eles tomaram mais medidas para mitigar danos a civis, o que chamamos de etapas que você pode adotar para limitar danos a civis, do que qualquer exército na história de qualquer batalha urbana, muito menos em uma guerra centrada em áreas urbanas. Israel começou essas evacuações, e aí você tem pessoas desinformadas ou tendenciosas dizendo que isso, de alguma forma, é algo ruim. Mas Israel, é claro, está realmente tentando separar os civis na cidade de Gaza. Agora podemos comparar a cidade de Gaza com batalhas como a de Mossul em 2016 e 2017, que tinha 1 milhão de habitantes. Então você poderia realmente comparar essa batalha com a batalha da cidade de Gaza, embora a disposição do inimigo seja muito maior. Sei que é uma resposta longa, mas ao vermos o início da operação e a evacuação dos civis, esse é o primeiro passo. Embora os ataques preparatórios de que você falou, como eliminar coisas que seriam muito importantes para o Hamas, esse exército que está tentando lutar na cidade de Gaza, mas as evacuações são o mais importante. Retirar os civis, essa é a principal tática do inimigo, o que é algo único. Novamente, algo sem precedentes na guerra, que o outro combatente viola todas as leis da guerra como parte de suas operações e técnicas, usa sacrifício humano e está impedindo os civis enquanto falamos, com ordens escritas, verbais e ações reais, dizendo aos civis que eles não podem evacuar ou enfrentarão a morte e consequências severas. Há um impasse. As forças de defesa de Israel e o primeiro-ministro pedem aos civis que saiam do caminho do perigo. E então a organização política responsável pelo povo de Gaza, o Hamas, está dizendo: se vocês saírem, haverá consequências severas porque eles precisam desses civis. Algumas pessoas chamam isso de estratégia de escudo humano, mas eu chamo de estratégia de sacrifício humano. Eu tendo a concordar. Como você foi tão abrangente na resposta, acabou antecipando parte da próxima pergunta, que era sobre evacuações. Talvez possamos detalhar mais, já que você sempre diz que é sem precedentes. Existe algo que você possa... Eu não sei se dá para comparar ou aprender com as evacuações de Mossul. E também, só sobre esse ponto do Hamas e do que vamos chamar de sacrifício humano, isso é realmente único no sentido de que, digamos, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria não teria feito algo parecido? Então, a questão mais ampla é sobre o tipo de considerações que os militares precisam levar em conta ao mover essas pessoas e, potencialmente, para onde elas vão e quais lições podem ser aprendidas de outras zonas de conflito. Claro. Sim, tem muita coisa agora, vá em frente. Claro, é uma ótima pergunta. E, na verdade, eu já escrevi bastante sobre isso. Então, em uma área urbana densamente povoada, por definição, há civis presentes que não fazem parte da operação. No meu mundo, realmente existem combatentes e não combatentes. E por causa da singularidade da guerra em Gaza, onde a estratégia do Hamas é se misturar com os civis, certo? Assim, eles não se diferenciam, como exige a lei dos conflitos armados. Eles se infiltram de propósito. Essa é realmente a definição de escudo humano, como definida em um corpo maior de trabalho, quando eles usam não apenas civis, mas também locais protegidos de civis, hospitais, mesquitas, escolas, casas de civis, para fins militares, para se protegerem contra o uso da força contra eles. Tudo isso é uma violação.
E mesmo sabendo disso, ainda assim existem responsabilidades de Israel ou de qualquer força que avance em uma área urbana. Dar notificação não é uma exigência nas leis da guerra. Ou seja, avisar não só os civis, mas também o inimigo de que você está chegando não é uma exigência. E há muitas operações na história, até mesmo com as Forças Armadas dos Estados Unidos especificamente, porque somos um dos poucos no mundo ocidental. Essas pessoas seguem a lei do conflito. Comparando com outros exércitos, como na Ucrânia, a Rússia não respeita essa lei, assim como nas guerras da Síria, Iêmen e Chechênia, o que dificulta a situação. Então eu geralmente uso exemplos de forças armadas ocidentais. A invasão militar dos Estados Unidos da América em países como Panamá, Iraque e Afeganistão ocorre sem aviso prévio, pois o elemento surpresa é vital. Na invasão da Rússia à Ucrânia, também não houve notificações. Em um sentido realmente prolongado, em que você sabe que o inimigo defensor está lá e está tentando usar os civis, dar notificações também é uma prática bem estabelecida. Eu só quero que os ouvintes saibam que isso não é uma exigência. E, na verdade, você abre mão de enormes vantagens militares que são definidas como objetivos militares concretos, vantagem militar nas leis. Ao dizer, estou chegando, você realmente abre mão disso. E estou indo para a cidade de Gaza neste momento. Exatamente o local onde eles estão fazendo a operação. Mas também é um lugar histórico. Embora aqui a operação de Mosul seja um grande exemplo, certo? Novamente, porque essa é a comparação. A resposta é simples. Não, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria não usou estratégia de sacrifício humano. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria realmente usou uma estratégia de escudo humano, tentando impedir que os civis fugissem. Eles chegaram a empurrar até mesmo grandes grupos de civis. Eles forçavam civis a andar à frente de suas posições e outras coisas assim. Mas eles não diziam como estratégia algo como: olhem, quero que todos vocês morram para que a gente alcance nosso objetivo. Vocês também deveriam ter esse objetivo, de que na vida após a morte Israel seja destruído ou nosso inimigo seja destruído, que a nação deles seja destruída. Essa estratégia de sacrifício, já que a liderança do Hamas disse que precisamos da morte de nossas mulheres, crianças, nós queremos isso. E claro, os civis não podem estar nos nossos túneis, nos quais toda a população de Gaza caberia facilmente nos túneis do Hamas, como em outras batalhas ou guerras que estudei. Mesmo na Ucrânia, os civis buscaram refúgio nos túneis de Kiev e de outros locais. Ok, sabendo disso, né, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria não fez isso. Na Batalha de Mossul, a maior desde a Segunda Guerra Mundial, muitos compararam com Gaza, embora eu tenha criticado isso no início, pois Gaza tem 3 cidades com centenas de milhares de habitantes e, ao todo, 24 cidades. Então, comparar isso com uma cidade só, realmente, até de uma perspectiva analítica, acadêmica, isso não é uma análise comparativa. Mas agora chegamos ao ponto. Sim, em Mossul, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria prendeu os civis. O governo de Israel, ou o governo do Iraque, me desculpe, disse aos civis para não evacuarem. Então, porque eles realmente não tinham um lugar para lidar com uma evacuação em massa da população nas áreas humanitárias devido à complexidade disso. Primeiro pediram aos civis que ficassem. Com o avanço da batalha, houve muitas vítimas civis. Eventualmente fizeram a notificação e tentaram criar uma área segura para a evacuação. De uma perspectiva histórica de guerra urbana, sim, há muitas batalhas prolongadas em que a força atacante, como os Estados Unidos, como na batalha de Fallujah, Tal Afar, faz notificações e pede para os civis saírem e depois revistam todos os civis, o que também é algo único no caminho para fora, né, para garantir que o terrorista ou combatente inimigo não esteja tentando se misturar com os civis. E todos esses que acabei de mencionar, como Fallujah, Ramadi, Tal Afar, onde, se houver uma evacuação, você realmente revistaria os civis em busca do inimigo na saída, se possível. Mas a notificação é meio que a norma. Em resumo, é isso. Sempre seguindo as leis da guerra e distinguindo combatentes, mesmo disfarçados de civis, considerando intenção e ações hostis. Israel fez mais disso desde o início, como nas notificações, certo? A forma como Israel faz notificações não se compara a nenhum exército na história das guerras, certo?
Então, na maioria das vezes antes, até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, se você queria que civis fugissem de uma área porque haveria grandes operações de combate ou um bombardeio ou algo assim, você simplesmente jogava panfletos. Esse é o padrão. Você joga panfletos, a população pega o papel que manda eles saírem e geralmente diz para onde ir, qual rota tomar. Isso é um avanço? Talvez você use televisão ou rádio, mas Israel faz muito mais que isso. Eles fazem ligações diretas, soldados de verdade em centrais telefônicas ligando para Gaza, deixam mensagens de voz, enviam mensagens de texto, usam drones com alto-falantes, drones que descem de paraquedas, tudo isso para emitir avisos de evacuação até o nível de quarteirão, onde distribuem mapas e panfletos e dizem aos civis exatamente o que fazer caso não tenham saído. Eles seguem enviando notificações e fazem pausas diárias, algo único em uma guerra. E Israel está fazendo isso até hoje, dizendo que está abrindo uma nova zona de evacuação. Durante essas horas, a área ficará totalmente sem operações de combate, devido às pausas táticas. Por um tempo, Israel ouvia essas pausas táticas. Então, mesmo a partir de 7 de outubro, centenas de pausas táticas diárias por muitas horas, onde eles anunciavam ao inimigo, nas próximas 6 horas, não conduziremos nenhuma operação de combate para permitir que civis saiam, para permitir a entrada de ajuda humanitária. É aqui que você entra no estudo acadêmico do que são cercos, onde algumas pessoas vão dizer que cercos são ilegais. Eles definitivamente não são. E claro, os civis estão tentando sair. Você tem o Hamas tentando mantê-los dentro. Do ponto de vista da evacuação, porém, neste contexto em Gaza, com todas as suas particularidades, se alguém reconhecesse o contexto, o mais humanitário a se fazer, claro, seria avisar os civis e pedir para que eles saiam. Então você pergunta, eles estão saindo? Isso tem sido um desafio. Como eu disse, a recusa do Egito, em violação de tratados, acordos e normas internacionais, de permitir a entrada de civis. Israel criou áreas seguras humanitárias dentro de Gaza e as pessoas vão debater bem. Sim, eles ainda conduzem operações lá porque é onde o inimigo está se movendo, também em violação da lei de guerra, como Mohammed Def, que foi eliminado bem ao lado da zona humanitária de Al-Muazi, em Gaza. Os avisos são um imperativo humanitário, mas existe um desafio, pois mesmo na história das guerras, cerca de 10% da população civil simplesmente não consegue sair, não vai sair. E há muitas outras definições do porquê. Na Batalha da Cidade de Gaza, porém, começou com 1 milhão. Como você disse na introdução, vimos dezenas de milhares de pessoas saindo. Mas aí você chega a esse desafio da operação. Você deu semanas de avisos em determinado momento. E isso, na verdade, já aconteceu no norte de Gaza antes. E é claro, o grande problema é que não é só o Hamas montando bloqueios e impedindo as pessoas, emitindo orientações escritas de que elas não podem sair, todas essas coisas. Mas você tem uma parte da população, de certa forma, que diz, eu não vou sair. Então, como você faz uma batalha como essa, quando a população civil, para a qual você já perdeu o elemento surpresa e se colocou em risco por preocupação humanitária, não sai? Então surge a pergunta, ok, como você avança? Você ainda avança, só que com extremo cuidado, em uma das maiores, se não a mais complexa operação militar em ambiente urbano que já aconteceu. Então, deixa eu perguntar, antes de tudo, obrigada. Isso foi realmente muito, muito informativo. E eu vou voltar a falar sobre as evacuações em um segundo, mas deixa eu te perguntar por que você continua enfatizando o caráter único desse combate. É algo que sempre ficou na minha cabeça. Talvez não seja a pergunta mais politicamente correta. Sinta-se à vontade para não responder. Mas eu sempre me perguntei, porque as forças de defesa de Israel têm muito orgulho de serem o que chamam, talvez o exército mais moral do mundo, se agir além do esperado, do jeito que você está falando, embora eu ache moralmente admirável, é algo militarmente sábio. Ou seja, por que ir tão além do que é considerado o padrão moral para outros exércitos? Isso afeta como outros exércitos lutam? É uma ótima pergunta com muito contexto e nuances. Concordo. Um exército muito moral. Eu defendo que, pelo menos, reconheçam o que as forças de defesa de Israel fazem além do que a lei exige, certo?
o que te leva para essa questão muito debatida? Questão dos requisitos legais, que é o que pode ser feito versus o que deveria ser feito em uma guerra. Essa é uma ótima discussão acadêmica sobre, ok, será que algum outro exército já esteve nessa posição, como onde o movimento de civis não é permitido, onde as repercussões do ponto de vista geopolítico de até mesmo continuar uma operação são como o não vá para Rafa. Sabe, você está dando santuário ao inimigo mesmo dentro do contexto da batalha. Não, eu não conheço nenhum outro exército além de Israel que seria forçado a lutar dessa maneira. Então, uma vez que você reconhece isso, ok, um exército moral e que respeita a lei usaria as mesmas táticas. Minha resposta é não, porque a necessidade nunca forçou nenhum outro exército a ter essa capacidade. E isso não é um requisito. Desde as mensagens de telefone até as mensagens de texto e as táticas de aviso prévio que as forças de defesa de Israel usam, simplesmente não. Nenhum outro exército tem essa capacidade no momento, por vários motivos. Eu acho que outro exército enfrentaria os mesmos desafios, mas não teria a mesma capacidade que as forças de defesa de Israel, dado esse contexto da operação. Até o inimigo, certo? Nesse cenário, ele teve mais de 20 anos para se preparar para a batalha da cidade de Gaza. Não tenho outro estudo de caso agora, a menos que eu recorra a guerras antigas, como batalhas de castelos ou cidades-estado, em que o inimigo teve 20 anos. Mesmo na Batalha de Mossul, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria teve 2 anos para se preparar. E eles realmente, você tem que dar crédito ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria pelas linhas defensivas que eles montaram. E eles tentaram cavar túneis e todas essas coisas. Eles não tiveram 20 anos. Então, para qualquer exército que siga a lei, enfrentar um exército entrincheirado em uma área urbana densa, que está preparado há 20 anos, usa estratégia de sacrifício humano, usa guerra de informação. Então, essa guerra, essa batalha começou, claro, há muito tempo atrás. Outros exércitos fariam o mesmo? Isso prejudica as forças de defesa de Israel. Eles deveriam agir assim? Como você sabe, para atingir o objetivo militar, eles deveriam fazer isso? A resposta é sim, considerando o contexto. Claro, outros exércitos morais, éticos e que seguem a lei fariam o mesmo ao máximo de sua capacidade. Argumento fortemente que nenhum outro exército teria essa capacidade de tomar medidas de mitigação de danos a civis apenas pela arquitetura. Mas isso não significa que eles não deveriam, eu acho que deveriam, o mundo deveria reconhecer o que eles fazem ao tentar prevenir danos a civis. Ao mesmo tempo, o mundo deveria reconhecer o que o combatente do Hamas faz, e eu fiz um podcast sobre isso que é meio que, não é trivial, mas um defensor de uma área urbana também tem exigências legais, como designar áreas protegidas como protegidas e deixá-las em paz, como hospitais, escolas e mesquitas, facilitar evacuações, todas essas coisas. O Hamas também tem responsabilidades. Mas isso, claro que as pessoas tentam ignorar isso, não, vamos falar disso. Você acha que a ideia deveria fazer as coisas, o que o Hamas deveria fazer? Sim, não importa o que o Hamas faça, a ideia ainda precisa seguir o direito legal, até mesmo histórico. É aqui que eu defendo muito, posso fazer essas afirmações fortes. Israel fez mais do que qualquer exército na história, porque isso é um fato, você pode questionar, trazer dados. Como eu digo, em Deus eu confio, todos os outros tragam dados. Mesma coisa com a entrega de ajuda durante batalhas em uma guerra. Nunca aconteceu em nenhuma guerra, nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda, Vietnã, Coreia, nada. É simplesmente louco que as pessoas fiquem mas é Israel, eles têm que fazer isso. Mas vamos admitir, isso nunca ocorreu em uma guerra. Nunca foi exigido de um exército em guerra antes. Resposta longa para dizer que, sim, isso prejudica Israel de conseguir alcançar seu objetivo. Estou tentando inserir informações reais e reconhecer o contexto. Reconheça que essa louca dupla, se não, nem é uma dupla moral, certo? É o que eu passei a chamar de padrão israelense. Uma dupla moral seria quase como algo diferente que já aconteceu antes. Isso é uma coisa. Mas as ideias ridículas de táticas, técnicas, procedimentos, estratégias, tudo que foi usado contra Israel, eu concordo que você deveria poder recuperar seu refém, mas não desse jeito, faça diferente.
Se não tiver como, faça do jeito israelense, que nem sabemos qual é, mas avisamos que o seu jeito não é aceitável. Não diremos que está errado, claro. Você tem direito de se defender? Alguns afirmam isso, embora o relatório da comissão tenha negado. Mas não dessa forma. Esse é um padrão israelense. Enquanto debatemos nuances legais, é um duplo padrão e também algo típico de Israel, pois nunca foi exigido de nenhuma outra nação antes. Então, eu estava pensando nisso, pois é outro ponto que você sempre cita em suas ótimas conversas: o duplo padrão e o padrão israelense. Por exemplo, com a evacuação das zonas de segurança para duas zonas de segurança, né? O movimento das pessoas em si está sendo chamado de limpeza étnica, certo? E então, nas zonas de segurança, há muitas reclamações de que as condições não são confortáveis, adequadas, habitáveis, meio que, sabe, colocando sobre Israel a obrigação que, tendo lido, sabe, o direito internacional aplicável, está meio que suavemente ali, na medida do possível, sabe? A obrigação, basicamente, de garantir que as pessoas saiam de um estilo de vida confortável na cidade de Gaza para algo que seja comparável. Então, padrão israelense, certo? Acho que provavelmente vou pular essa pergunta. Eu quero, e só podemos concordar que essas não são. Eles podem estar falando de uma situação difícil, mas não estão corretos legalmente nem levam em consideração todo esse contexto que você tem dado. Certo. Mas então, a pergunta por que você chama de padrão israelense é realmente um padrão israelense? É algo que o Ocidente ou as potências ocidentais, incluindo, sabe, talvez os Estados Unidos, embora seja uma superpotência, então está em uma posição diferente, deveriam olhar e dizer, isso é como o canário na mina de carvão. Não é realmente um padrão israelense. É um padrão que onde Israel está sendo usado para meio que evoluí-lo e consolidá-lo, e o próximo da lista somos nós quando tivermos interesse em travar uma guerra. Então essa é uma forma justa de pensar sobre isso, ou o padrão israelense é realmente só Israel? Acredito, novamente, com base na minha pesquisa sobre muitas guerras, que existem grupos anti-guerra que defenderiam essas ideias, como a que você acabou de mencionar sobre evacuações e um padrão comparável fora da definição legal real de regional, viável, prático, que é inserido ali. E então as nações concordam com leis consuetudinárias ou diferentes regras e acordos entre nações, onde elas vão colocar essa redação para dar liberdade de contexto. Claro, sob o qual o teste final é o equilíbrio entre a necessidade militar e o imperativo humanitário. É dessa evolução que você fala, certo? Ainda acho que não. Me dê um país, tenho sangue vermelho, branco e azul, sou americano, então penso na perspectiva dos Estados Unidos da América, embora alguns digam que os Estados Unidos da América não precisariam se preocupar com certas restrições políticas, como Israel. Essa pequena nação cercada por inimigos, isso importa. As perspectivas geopolíticas internacionais, algumas pessoas podem dizer que, claro, os Estados Unidos não precisariam fazer isso, certo? Ninguém vai dizer para os Estados Unidos não irem para Rafah, onde o inimigo mantém reféns, onde está a liderança, ou dizem não enviaremos mais armas, por exemplo. Mas os Estados Unidos, ou qualquer outra grande nação que respeita as leis, se estivesse sob ataque, nem sequer consideraria muitas das coisas que foram propostas a Israel, ou coisas serem permitidas como status quo, como a questão do Egito, que eu não vou deixar passar, porque é impressionante que a principal coisa do imperativo humanitário, a principal coisa que poderia reduzir o dano aos civis em Gaza, seria os civis serem movidos apenas alguns quilômetros para fora das áreas de combate, onde o Hamas quer usá-los. Isso deveria ser uma questão para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É quase, mas porque é Israel. Em qualquer outro contexto, eu acho, com qualquer outro padrão, mesmo nesse contexto, nenhuma outra nação consideraria. Esses não são padrões duplos, mas essas respostas recomendadas para os desafios que estão presentes em outras batalhas e guerras, e que estarão presentes no futuro das guerras,
mas eu não acho, pessoalmente, como alguém que estuda isso, embora eu já tenha participado de muitas conversas, como tentar proibir o uso de bombas em combates urbanos. Eu já participei dessas conversas antes de 7 de outubro, e há muitos grupos tentando proibir o uso de qualquer arma explosiva, artilharia, morteiro, o que for, em uma área urbana, o que eu argumentei academicamente levaria à guerra, justamente para as áreas das quais as pessoas estão tentando afastar a guerra, que são as áreas civis, certo? Onde está a população civil, a infraestrutura, onde todos os danos estão acontecendo. Mas não, na minha opinião pessoal, isso não é um duplo padrão, porque sim, as pessoas gostariam de evoluir a ponto de a guerra em áreas urbanas não ser legal, certo? E isso é até organizações internacionais tentaram dizer exatamente essas palavras durante a guerra da Ucrânia, e eu fui contra isso, quando publicaram um relatório dizendo que era ilegal para o exército ucraniano estar nas áreas urbanas, que eles estavam defendendo de um ataque russo porque colocava os civis em perigo. Tipo, essa é uma posição incrivelmente ingênua de se tomar, de que um exército não pode defender as áreas urbanas que estão sob ataque. Claro, eles têm que seguir as leis. Como eu disse, um defensor também tem exigências sobre essas leis de guerra em constante evolução. Mas há tantos desses padrões que, na verdade, não são padrões, mas sim 2 pesos e 2 medidas que, na verdade, eu não acho que nenhum país aceitaria transformar em novo costume jurídico, certo? Porque certos fatos acontecem, a lei evolui. Algo vira lei consuetudinária quando todos concordam coletivamente que deve ser uma norma daqui em diante, sendo uma categoria diferente. Mas não acredito que nenhuma dessas seria aceita nem pelas nações ocidentais que criticam as táticas e procedimentos de Israel até agora. Certo. Então, isso meio que se conecta com a próxima pergunta que talvez a gente... Desculpe por isso. Não, tudo bem. Gosto de quase conseguir acompanhar e manter a gente no cronograma. A próxima pergunta era: quando você ouve termos como limpeza étnica, genocídio, proporcionalidade, certo? Sendo usados ou mal utilizados de forma tão insensível na mídia, em fóruns internacionais e pela academia. Eu me pergunto se, de certa forma, isso faz com que um soldado ou um comandante passe a levar essas coisas menos a sério, certo? Porque você tem essas questões muito, muito sérias, acusações com significado real, mas usadas de forma totalmente errada. E então, nesse ponto, que significado elas têm? Exatamente, é. Isso afeta? Soldados ou comandantes percebem isso? Isso muda como eles veem sua estratégia e luta? Quero dizer, acho que sim, em um nível mais alto, com certeza. Sabe, algumas pessoas podem dizer, bem, isso é um debate jurídico, quando você está certo? Quero dizer, isso se traduz no campo de batalha, onde alguém quer... As palavras têm significado. Como acadêmico, reclamo. Esse não é o significado dessa palavra que você está usando, certo? Então, as evacuações temporárias de civis para fora da zona de perigo, para evitar danos a civis, não é limpeza étnica. E quando isso é definido dessa forma, está prejudicando a real intenção de tentar limitar os danos aos civis. Eu critico, como já foi dito novamente, o padrão israelense, né, que é um ótimo exemplo. Uma administração anterior dos Estados Unidos disse que o número correto de vítimas civis em Gaza era 0. E isso não é um padrão, não é uma ideia razoável. É uma exigência israelense, o que era insano, porque isso significa que estamos dizendo uma coisa, mas na verdade estamos dizendo que você não pode se defender. Eu realmente acredito que isso se traduz na prática, especialmente em um tipo de... Eu não diria seu comandante, depende de qual escalão você está falando, mas especialmente no nível operacional, como por exemplo, para o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, quando ele está tentando fazer tudo o que já foi feito na história, de forma razoável, viável, moral e ética, para tirar os civis do perigo. Uma comunidade internacional de especialistas chama isso de limpeza étnica. Eu realmente acredito que muda a definição a ponto de ela não ter valor algum. E realmente importa se você tirar isso do contexto israelense, como você disse, onde essas coisas são desproporcionais. Eu critico as pessoas que usam essa palavra de forma inadequada, porque isso destrói quase que o princípio fundamental
da lei da guerra, que é a proporcionalidade. Um termo definido que vem sendo trabalhado há literalmente séculos. Séculos. O que é desproporcional? E o que significa proporcionalidade? E essas falsas redefinições disso e o uso de números para tentar validar a redefinição do termo, sendo que a própria definição de guerra é o uso de força militar avassaladora contra o seu inimigo para obrigá-lo a fazer a sua vontade. Proporcionalidade é muito importante. Eu sou um defensor das leis da guerra e de que elas sejam respeitadas porque elas realmente impõem limites à brutalidade da guerra, que se trata de morte e destruição. Nós evoluímos como sociedades e as leis da guerra mudaram. Mas aqueles princípios fundamentais como a proporcionalidade, que é a análise muito rigorosa de qual é o objetivo militar e garantir que o custo para os civis não seja excessivo em relação a esse objetivo. E você fez tudo o que pôde para limitar o dano aos civis. Isso não tem nada a ver com a quantidade de força utilizada, independentemente do objetivo, como a sobrevivência. A sobrevivência de uma nação é um objetivo enorme. Novamente, volto à comissão, que afirmou não ser uma ameaça existencial para Israel. Isso é uma mentira. Definitivamente não foi uma ameaça existencial, a invasão do Hamas ao sul de Israel. Mas isso entraria na questão da proporcionalidade, mas aí as pessoas tentam redefinir isso porque a guerra é política, certo? Então, eu concordo com você. Isso é importante para comandantes, principalmente se entendem que a guerra busca objetivos políticos. E quando o escalão político das nações está tentando redefinir o que é o uso proporcional da força com todas essas falsas afirmações e análises lógicas, isso faz com que essas palavras não tenham valor. Como dissemos antes, isso resulta nessas posições de que a guerra deve ser ilegal em todos os aspectos. Tudo isso parece simplesmente ilegal. A guerra é inerente ao ser humano. Só os mortos viram o fim da guerra. Existe intenção maligna, como o que o Hamas faz todos os dias, até mesmo com sua própria população. E a guerra é necessária. Ela deve ser limitada. Mas isso não significa que você deve redefinir as coisas até que elas percam o sentido. E as pessoas começam a desconsiderar tudo, que é o ponto em que você chega. Eu quero que todos sigam a lei da guerra. Eu não quero que as coisas sejam redefinidas. Eu quero que as pessoas entendam o que a lei diz, porque ela vem sendo trabalhada há séculos. Literalmente, eu tive um debate com um palhaço ridículo, porque ele é definido como comediante, que está tentando redefinir a definição de intenção na guerra. E aí, o que é matar intencionalmente versus dano colateral versus análise de proporcionalidade, onde se você simplesmente deixar as pessoas brincarem com as definições e não entenderem o que a verdadeira lei da guerra pretende fazer, ela não está tentando tornar a guerra ilegal. Ela está tentando impor limites à guerra, mas não torná-la ilegal. E essa tendência de redefinir coisas como limpeza étnica, genocídio ou crimes contra a humanidade, quando é realmente problemático para o futuro, claro, para o futuro da capacidade de Israel se defender, mas para qualquer nação, especialmente uma nação democrática no mundo ocidental que segue as leis, porque esse seria o primeiro passo. Todas as nações seguem a lei da guerra, e há consequências severas se você não seguir. Mas não é aí que estamos. Estamos deixando muitos pontos para discutir em um possível episódio futuro. Agradeço muito pelo seu tempo e aos nossos espectadores desejo um Shana Tová, pelo menos para aqueles que celebram o Rosh Hashanah. Espero que aguardemos um ano em que haja uma vitória, que haja o retorno dos reféns e mais paz para nós e para a região. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Oi! Quero encerrar com um convite para aqueles dos nossos espectadores que são advogados nos Estados Unidos. Chegou a hora de oferecer a vocês uma oportunidade de ver de perto tanto as questões legais relacionadas à guerra, quanto aquelas que impulsionam as dinâmicas internas de Israel. O Fórum organizará uma viagem de educação jurídica continuada para Israel ainda este ano, com vários palestrantes do programa, debates com figuras jurídicas importantes do país, discussões incríveis e insights sobre questões comerciais israelenses. Então, se você tiver interesse em participar, por favor, entre em contato conosco pelo link na descrição.
E entraremos em contato com você em breve com detalhes sobre a viagem. Obrigada e Shana Tová.